paz, queridos. Nesse nosso encontro, eu queria compartilhar com vocês uma conversa que eu estava tendo com o meu pastor Ari. Eu sou da Igreja Batista Central em Abreu Lima, na rua Manuel Pereira de Albuquerque, número 60. E nós somos uma igreja em pequenos grupos. Nós acreditamos na igreja nas casas, as igrejas em célula, seja lá qual for o nome que você dá. Eu acredito que a igreja, quando se reúne nas casas, ela tem também a sua importância. E nós recebemos estudos de célula que vem lá da Igreja Batista Central, lá de Jaboatão, dos apóstolos Davi e Ana Faria, fica lá na rua Barão de Moreno, número 44, lá na Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. E como esse é o primeiro vídeo, eu estou explicando, né, dando a devida importância à questão da fonte e tal. E eu estava conversando com o meu pastor sobre a importância que esses estudos de célula ele tem tido sobre a vida da igreja, sobre a vida de muitos. E eu compartilhei com o pastor o meu desejo de ampliar esses estudos nas minhas redes ministeriais, que eu gosto de dizer que eu não tenho redes sociais, eu tenho rede ministerial, lugares onde eu utilizo para a propagação da palavra de Deus, a instrução para o seu povo, para a igreja, compartilhar nossas experiências diárias com Deus. E eu estava compartilhando com ele esse desejo que surgiu no meu coração de passar esses estudos de célula para o povo, né? E de uma forma bem clara, objetiva e resumida, para que tentem também instigar os irmãos a participarem de pequenos grupos e aprenderem nas suas casas, abrirem suas casas para que a palavra de Deus ela seja ensinada e divulgada. Tem sido momentos extraordinários onde temos orado, onde temos aprendido um pouco mais sobre o que é louvar, adorar a Deus e estar na presença dele, reunindo-nos, no caso, como irmãos. Então, perguntei a ele, pastor, eu poderia fazer isso? E ele me autorizou, porque o que eu acho lindo das igrejas é que em célula também é que nós não fazemos nada sem autorização do nosso líder. Nós prestamos contas aos nossos líderes, e isso é bom, porque tem me preocupado algumas pessoas que recentemente, líderes inclusive que têm tentado andar sem prestar contas para alguém superior, e nisso tem surgido tanta confusão que você tem visto. Se eu estou insatisfeito com a minha igreja, eu vou, que Deus me chamou para um ministério específico e abro uma nova igreja. Então, nesse sentido, tem surgido muitas coisas aí que não vêm da parte de Deus, e esteja atento a isso, esteja com os olhos abertos a isso. E nesse estudo que eu queria compartilhar com os irmãos, é o segundo estudo. No caso, o primeiro que nós tivemos foi Ministrados, só que esse eu não vou divulgar porque foi anterior à autorização dele, né, no caso. Então, o segundo é uma geração de habilitados. Então, para resumir, o primeiro que foi Ministrados, ele fala sobre que nos últimos dias o que o Senhor tem mais precisado da sua igreja é uma geração de pessoas ministráveis, daqueles que se sujeitam à ministração da palavra de Deus, aqueles que a palavra pode ministrar sem muito arrudeio, que a palavra pode ser direta, que a palavra pode ser clara, e que se nós nos sujeitarmos ao tratamento que a palavra de Deus faz em nossas vidas, ela vai levantar uma geração de pessoas que foram ministradas, e com isso vai surgir uma geração de habilitados por Deus para ministérios específicos, para fazer a vontade de Deus nesse mundo, a vontade de Deus aqui nessa terra. Então, de onde esta geração de habilitados ela irá surgir? Um dia Jesus disse aos seus discípulos o que está lá em Mateus 10. Se puder acompanha lá comigo, Mateus 10, versículo 23, que diz que quando, porém, vos perseguirem em uma cidade, foge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, estamos debaixo de um mandamento do Senhor, estamos debaixo de um comissionamento do Senhor, como o Senhor falou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e
for batizado será salvo, porém quem não crê, aí os irmãos conhecem o restante dos versículos, mas nós não estamos debaixo de um sugestionamento do Senhor. Nós estamos debaixo de um mandamento do Senhor. O Senhor não perguntou, olha, se vocês tiverem um tempo, vocês vão lá e preguem a palavra, se vocês estiverem afim disso. Não, o Senhor disse, ide, vá e faça. Então, habilitados por Jesus, o nosso Salvador. A geração de habilitados, ela é uma geração que nasce dentro de outra geração. É a geração que sobressai energicamente de dentro de outra geração, que sobe no telhado e prega. Os irmãos entendem? Então, muitos estão dentro de uma igreja, dentro de alguma instituição, mas não estão andando na direção desse comissionamento do Senhor. Então, temos que entender que essa geração de habilitados, ela surgirá no meio de uma geração. Então, no meio de toda aquela massa, no meio de todo aquele povo que está adorando ao Senhor, que está servindo ao Senhor, que tem tentado seguir ao Senhor debaixo daquilo que o Senhor determina para as suas vidas, é do meio dessa geração que vai se levantar uma outra geração, daquelas que se sujeitam ao mandamento do Senhor e se levantam para cumprir o ide do Senhor. Então a geração de habilitado por vezes nasce das escuras. A geração de habilitado é aquela que sempre renasce das cinzas, é aquela que nunca se permite estar destruída, que por mais que as circunstâncias da vida ela venham, tente nos sufocar, tente nos destruir, em meio a cinzas, em meio a pó, em meio a entulhos, essa geração, ela sempre terá a capacidade de renascer e de florescer sem impedimentos. Então a geração de habilitados, ela é a geração que brota numa força incomum, mesmo em desertos. A geração de habilitados é a geração da utilidade divina. É homens que se rendem diante de um forte convite de Deus para ser habilitados por Ele. Então, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos habilita. Não que iremos deixar de lado a capacitação no sentido do ensino teológico, a capacitação no sentido que você pode simplesmente estudar. Não estamos desmerecendo isso. Inclusive, eu até recomendo aos irmãos que cada vez mais se aprofundem no conhecimento do Senhor por meio de estudos, por meio de livros, por meio da sua palavra em si. Mas o que temos que entender é que por mais conhecimento que possamos adquirir, toda a capacitação, toda a especificação, toda a unção, ela vem de Deus. Ela não se conquista pura e simplesmente no conhecimento teórico da coisa. É nesse sentido que o texto está querendo dizer aqui. Então, na verdade, Deus levantou a igreja para ser ela uma nação de habilitados, onde todos que a representam são divinamente equipados para a realização de obras para Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz o seguinte, que não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como que se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, toda capacitação e suficiência que nós podemos ter, ela vem de Deus. E mais uma vez a gente vê aqui a questão da letra e o Espírito. Temos percebido nos últimos dias que igrejas que são muito fortes na letra, mas não se abrem ao Espírito. E igrejas que são muito fortes nas questões espirituais, nas manifestações espirituais, mas pouquíssimas palavras. Aí surge uma geração de pessoas às vezes muito alienada, tanto só a letra ou só o Espírito. Mas temos que entender que os dois têm que andar juntos. Na verdade, o conhecimento da palavra vai atrair o agir do mover do Espírito. E o mover do Espírito, ele só será possível pelo conhecimento da prática da palavra. Qualquer coisa fora disso é extremamente perigoso e prejudicial para as nossas vidas. Então nunca faremos algo para Deus sem que por Ele não formos, sem ser por eles
por Ele, por Deus, devidamente habilitados. Então, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá condições suficientes. Por isso que uma coisa que eu acho lindo nas igrejas é que muitas vezes tem pessoas que não sabem nem ler e escrever praticamente, mas são pessoas extremamente cheias do Espírito Santo. São pessoas que, quando se jogam nas mãos de Deus, Deus usa ela de forma extraordinária e as usa de tal forma que até aqueles mais cultos no nosso meio ficam extasiados com aquilo que estão ouvindo, de tanta sabedoria e inteligência daquelas bocas, porque são pessoas que se permitiram ser cheias e usadas pelo Espírito Santo. Então, normalmente não colocamos as mãos em trabalhos que não sabemos como se faz, mas a questão aqui está em ser especialmente habilitado para fazer o que nunca fizemos antes. Então, é algo que o Senhor te usa, por mais que você não tenha um conhecimento sobre aquilo, mas você se permite ser usado por Deus. Então, ser habilitado por quem sabe todas as coisas. Muitos são os que não querem ser incumbidos de uma atividade ou missão dentro da igreja e fora dela, por achar que não sabem realizar, não tendo a menor ideia de como se faz. Isso, de certa forma, é até prudente, mas aí entra a proposta de Deus, nos tornar uma geração de habilitados. Então, o Senhor, Ele nos pega, nos trata, nos molda, e com pouco tempo a gente se entregue nas mãos do Senhor, a gente vai ver fazendo coisas que nunca se imaginou estar fazendo. Quantos são os testemunhos e relatos, muitas vezes, de pessoas que eram extremamente tímidas para falar em público, mas que depois de um certo tempo na igreja se vê até em um púlpito pregando. Então, na casa de Deus, eu gosto sempre de dizer isso, que existe uma placa, de certa forma, dentro das igrejas, que há vagas. A gente vai para algumas empresas, algumas vezes, procurar algum emprego, alguma coisa assim, aí tem lá, não há vagas. Se tem uma coisa que existe na igreja, é vagas, porque temos aprendido que não há inúteis na casa do Pai. Então, a casa de Deus sempre terá disponibilidade para que você desempenhe aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer, aquilo que o Senhor quer que você faça para Ele. Então, ser encontrado habilitado pode significar o resgate e a salvação de muitos, mas também pode significar que estamos vivendo a vontade de Deus. Então, estar habilitado é entrar no serviço de urgência, é contar com uma unção capaz de nos preparar para chegar aos muitos que estão nos esperando. Então, a unção de Deus, ela vem para nos capacitar. A unção, ela nos capacita para desempenhar alguma obra. Então, eu gosto de dizer que a unção é como se fosse aquela lubrificação da engrenagem. A máquina, ela tem um fim, a máquina, ela tem um propósito, produzir alguma coisa. E a unção, ela vem justamente para isso, para lhe capacitar para desempenhar tal função. O apóstolo Paulo disse que adequadamente habilitado é ser encontrado na geração de habilitados, é ser tido por competente naquilo que irá realizar por Deus. Então, a unção de Deus, ela vem para nos tornar também competente. Então, se você está dentro do seu chamado, se você está dentro daquilo que Deus tem como um propósito da sua vida, naturalmente serás capacitado para tal obra. Naturalmente irás buscar capacitação para desempenhar tal função. A gente disse alguns exemplos quando estava ministrando esse estudo, que se você for chamado por Deus para desempenhar o ministério do louvor, por exemplo, não será um peso para você semanalmente estudar, semanalmente buscar conhecimento. Você terá prazer em fazer aquilo. Se você for chamado para Deus na área do ensino, naturalmente você irá buscar capacitações naquela área que você está sendo chamado por Deus. Então temos que entender que quando algo está se tornando um peso para nós, com certeza nós não fomos chamados para aquilo. O chamado de Deus, ele traz prazer. Você nunca vai ver uma pessoa que foi chamada por Deus, desempenhando aquilo que ela foi chamada por Deus, está se sentindo pesado aquela coisa sobre ela. Por mais que as circunstâncias venham
por mais que as dificuldades venham, ela vai buscar ter sempre prazer em estar fazendo aquilo, porque ela foi chamada para fazer aquilo. O diabo ele tem tentado plantar uma semente de incompetência na vida de muitos, tudo para fazê-los desistir de fazer parte da geração de habilitados por Deus. Não deixe isso acontecer com você. Muitas são as pessoas, queridos, que quando a gente diz, ó, irmão, faz isso para Deus, Deus te chamou para isso, a pessoa já tem um sentimento dentro dela, muitas vezes de incapacidade de conseguir fazer, e isso vai colocando pesos e vai colocando julgos, e muitas vezes isso vem até de uma vida anterior, que antes dela ser crente, porque cresceu muitas vezes num lar onde que ela era sempre segregada, ela era sempre marginalizada, ela era sempre a pessoa que muitas vezes ouviu até dos seus próprios pais dizer, ah, você é uma burra, você não vai conseguir ter muita coisa na vida porque você é isso, você é aquilo. Então essas pessoas, quando entram para servir a Cristo, para adorar o Senhor, para ser tratadas por alguém dentro de uma igreja, tem muitas vezes que tirar todo esse jugo que foi colocado na vida delas e dizer, ó, você é capaz. Então eu fico feliz porque temos tido muitos relatos de pessoas que têm feito escolas de líderes e que no primeiro dia de aula elas chegam e dizem assim, ah, eu não consigo fazer isso. Muitas pessoas não sabem nem ler direito, mas vão, se formam, concluem a escola, muitas vezes até com êxito. E eu tenho percebido até que pessoas, às vezes, sem instrução, sem estudo, têm tirado notas até mais altas do que pessoas que, inclusive, fizeram até faculdade. Então, você vê que a questão não está naquilo que você adquiriu ao longo dos tempos, está naquilo que você se permite que o Senhor coloque na sua vida. E o Senhor, Ele tem sempre o melhor para nós. Então, não permita, querido, jamais que o diabo ele coloque isso em cima de você. Não só no que diz respeito as coisas espirituais, mas naquilo também no secularmente falando. Ah, você vai fazer uma faculdade, você se preocupa muito mais com a concorrência que está para aquela vaga, e não pura e simplesmente em estudar e concorrer como todo mundo concorre. Então, nós somos assim no nosso dia a dia, na nossa vida, e isso muitas vezes é um jugo colocado e imposto pelo diabo sobre nossas vidas. Então, como acontece esta habilitação? É um mover espiritual na vida de alguém? Eu posso dizer que é também, mas não é só isso. Não é um mover espiritual pura e simplesmente na direção de alguém. É também isso. Então precisamos entender que esta geração de habilitados, ela nada tem a ver com talentos pessoais, ou mesmo com um nível intelectual elevado, nem com prestígio oferecido, ou mesmo uma instituição superior. Tudo isso é importante e válido, mas não é só isso. Queria que você abrisse lá sua Bíblia em Atos, capítulo 22. Nós vamos ver Paulo falando o seguinte, Atos 22, 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas me criei nesta cidade, e que fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei e os nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois até o dia de hoje. Isso é Paulo falando um pouco sobre ele. Para você ter noção, ser instruído aos pés de Gamaliel significava o mesmo de que você ter sido formado hoje na melhor faculdade que você possa imaginar no mundo. Então, Filipenses 3, vai lá para o livro de Filipenses. Lá em Filipenses capítulo 3, versículos 4, o 5 e o 8, Filipenses 3, versículos 4, o 5 e o 8, diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, se a qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu posso ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreu, quanto à lei, eu fui fariseu. Versículo 8 diz assim:
Sim, deveras considero tudo como perda, para o que de alguma forma sublime do conhecimento de Cristo, o conhecimento de Cristo seja revelado aos outros, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Algumas Bíblias vai dizer que Paulo considera tudo isso que ele adquiriu como esterco, como algo que não tem muito valor, porque o que mais importa para ele era que de alguma forma a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo ela fosse manifesta aos outros. O apóstolo Paulo reconheceu que as suas habilidades ela tinham uma forte fonte em Cristo. A fonte do que Paulo adquiriu, ela vinha de Cristo. Então, ele, por causa de sua experiência com Cristo, poderia dizer: eu estou habilitado. Então, entenda, todos os que são discípulos de Jesus, servos do Deus Altíssimo, precisam ser tidos por competentes. Você se sente habilitado por Deus? És competente? É algo natural daqueles que são capacitados por Deus, daqueles que são habilitados por Deus, eles terem competência naquilo que estão fazendo. Então a competência me torna capaz de fazer o que Deus quer que eu faça. Ele me habilita e com esta habilitação vem um bônus chamado competência. Então temos que ver, porque às vezes nem sempre aqueles que são incompetentes, eles são simplesmente incompetentes. Muitas vezes eles estão desempenhando funções que Deus não os chamou para fazer. Temos que entender isso. Às vezes nós direcionamos algumas pessoas para ocuparem algumas funções dentro do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e às vezes as julgamos como incompetentes, quando na verdade fomos nós que direcionamos errados, ou até elas mesmas decidiram desempenhar funções erradas. Às vezes, o que é que geralmente acontece na igreja? Foi um exemplo também que citamos lá no estudo de célula. Às vezes a gente vê pessoas que pelo simples fato de saber cantar e tocar, o que é que nós fazemos muito naturalmente? O irmão foi chamado para estar no ministério de louvor, para ser da área de louvor, mas desde quando é pura e simplesmente por esse fato que ele tem que estar lá no ministério de louvor, porque ele sabe cantar e tocar. Muitos são os que acham bonito aquilo lá, mas quando entram para desempenhar a função, eles veem um preço que tem que ser pago, eles fazem: eu não fui chamado para isso. E às vezes vai ser uma pessoa que não vai ser tão competente naquilo. Então a gente não pode, queridos, confundir capacitações pessoais pura e simplesmente como vocação ministerial, aptidões. Eu quero dizer que às vezes a gente tem aptidões para determinadas funções, e a gente não, isso quando chega dentro do reino de Deus, não é só, eu repito, eu quero enfatizar, aptidões elas podem andar juntas no ministério, mas não é só aptidões que vai determinar o sucesso ministerial de alguém. Eu quero deixar bem claro isso, que fique bem claro para cada um de nós. Então, a competência, ela me torna, entenda, todos os que são discípulos de Jesus, servos do Deus Altíssimo, precisam ser tidos por competentes. Você se sente habilitado por Deus, és competente. A competência me torna capaz de fazer o que Deus quer que eu faça. Ele me habilita e com sua habilitação vem um bônus chamado competência. Como esta habilitação acontece hoje? Vamos considerar 3 fontes poderosas para esta habilitação, para que esta habilitação aconteça. Primeira, a sua habilitação, ela sempre virá pela palavra de Deus. Então, lá em 2 Timóteo, tem um trecho interessante, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, é um texto bastante conhecido da igreja. Diz que toda a palavra, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil no ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, essa capacitação, essa habilitação, ela vem sempre por meio da palavra de Deus. Então a palavra endireita as coisas tortas e tronchas. Passou pela palavra,
recebe habilitação. Ela opera em nossas vidas. 1 Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos... 1 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículos 14 ao 18, a gente vai ver o seguinte, que tanto é assim, irmãos, que vos tornais imitadores das igrejas existentes na Judéia em Cristo. 1 Tessalonicenses 2,13, perdão, 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de Deus, ouvistes que é de Deus, e acolheste não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Eu li 1 Tessalonicenses 2,13. Então, Paulo estava dizendo aqui aos Tessalonicenses que as palavras que Paulo havia pronunciado não eram palavras pura e simplesmente vindas da parte de homens, mas eles acolheram essas palavras como vindo da parte do próprio Deus. Então, o Espírito de Deus, outra coisa interessante, é Ele também que nos habilita. Lembra do pescador Pedro? Vamos ler lá o que aconteceu em Atos 2. Volta um pouco aí lá no livro de Atos. Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 14, Atos 2, 14 ao 18, a gente vai ver que então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus de todos, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai para as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vendes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é que foi por intermédio do profeta Joel dito: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão e sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Se você der um pulo lá para Atos 3, versículo 12, Atos 3, 12, diz o seguinte: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então nós vemos duas histórias diferentes aqui, onde uma coisa foi proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que são habilitados por Deus, capacitados por Deus, eles terão palavra de Deus na sua vida e serão cheios do Espírito Santo de Deus. Então, ele estava dizendo ali: fui habilitado por Deus. Ser habilitado é ter a autoridade de Cristo, transformando a vida e operando na direção de outros por meio dela. Então, veja lá o que foi dito lá em Marcos, capítulo 13. Mateus. Você volta um pouco aí para Mateus, capítulo 13, do 10. Mateus, capítulo 13, do 10 ao 17. Vai falar sobre a questão da explicação de uma parábola. Mateus 13, do 10 ao 17. Que diz que então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábola? Aos que respondeu: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é concedido isto. Pois o que tem se dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não compreendem. De sorte que nele se cumpre a profecia que foi dita por meio de Isaías: ouvistes com os ouvidos e de nenhum modo entendeis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o vosso coração está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração
e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Então, privilégios a gente vê que são dados àqueles que são habilitados e capacitados por Deus. Ele ainda extrai dos seus dentre os que não querem e os habilita, dando-lhes a conhecer os ministérios do reino de Deus, dos céus e muito mais. Então, esse foi o nosso segundo estudo de célula que a gente teve sobre habilitados. E o desejo de Deus, querido, é nos habilitar, é nos capacitar, é nos tornar ferramentas úteis nas mãos de Deus. E isso só virá por capacitação, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, e se sujeitando ao tratamento de Deus, se sujeitando cada dia mais a estar aberto à vontade de Deus para as nossas vidas. Então, esse foi o nosso estudo, geração de habilitados. Eu queria orar nessa manhã, nesse momento de estudo, para que essa palavra ela fique dentro dos nossos corações e que a gente entenda que tudo que a gente precisa já está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que nos foi ministrado. Te agradecemos, ó Senhor Deus, porque o Teu Espírito Santo ele está dentro de nós, Senhor Deus. E sabemos, ó Pai amado, que esse Espírito é quem nos capacita, esse Espírito é quem nos habilita, que é o Teu Espírito, Senhor Deus, junto com a Tua palavra, que irá nos forjar, que irá nos moldar, que irá nos tornar cada vez mais, Senhor Deus, habilitados e capacitados por Ti, Senhor Deus. Que essas palavras elas venham ter um alcance, Senhor Deus, que só o Teu Espírito possa direcionar, Senhor Deus amado. Dai-nos outros momentos como esse, que o Teu povo venha ser abençoado pela prática da Tua palavra, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por aqueles que estão ouvindo essa palavra. Eu te agradeço por aqueles que irão divulgar essa palavra, Pai amado. E que em nome de Jesus, Senhor Deus, muitas vidas venham chegar ao pleno conhecimento de Deus que está revelado por meio das Tuas palavras, as sagradas Escrituras. Te agradeço por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Então, compartilhe esse vídeo, propague essa palavra e que o Senhor nos conceda mais e mais oportunidades de estar ministrando a Sua palavra. Então, eu agradeço a Deus por sua vida, querido, que você seja abençoado pela prática da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.